Olá, eu sou o Dr. Glauber, eu sou neurologista e se você está assistindo esse vídeo, provavelmente foi indicado um TAP teste ou para você ou para um familiar seu. Então, eu fiz esse vídeo para explicar um pouquinho sobre o que é o procedimento, para que a pessoa chegue mais informada e conhecendo mais sobre o que vai acontecer no dia do teste, né? Então, o TAP teste é um procedimento relativamente comum. Eu vou explicar aqui o passo a passo de como funciona. Primeiro, falar um pouquinho sobre o motivo da indicação. Geralmente, esse teste é indicado quando se suspeita que a pessoa tenha uma hidrocefalia de pressão normal, que é, na verdade, um acúmulo, um excesso de líquido que se forma no cérebro, e esse excesso de líquido provoca uns sintomas como dificuldade de raciocínio, lentidão no pensamento, dificuldade para andar e incontinência urinária. Então, quando o médico se depara com esses sinais e uns achados na imagem, na ressonância, na tomografia, ele pode suspeitar que a pessoa tenha hidrocefalia, que quer dizer literalmente água na cabeça. O que acontece? Normalmente o cérebro ele fica boiando no líquido, que a gente chama de líquor. Esse líquido é produzido na cabeça, ele desce ao longo da coluna, circula pela coluna todo e volta para a cabeça. Então ele é produzido na cabeça, desce para a coluna espinhal e ele volta para a cabeça onde ele é reabsorvido. Isso é uma produção contínua de líquido e a gente produz normalmente cerca de meio litro desse líquido por dia. Então é normal ter esse líquido, todo mundo tem. Esse líquido ele tem um efeito importante, o cérebro fica boiando nesse líquido, então ele não fica solto dentro da cabeça, ele fica boiando nesse líquido. E a produção contínua lava o sistema nervoso de impurezas. Esse líquido, por exemplo, é estudado quando se suspeita de meningite, mas não é o caso aqui. A suspeita da HPN é que exista um excesso desse líquido. Essa é a imagem que a gente costuma ver com pessoas com hidrocefalia. Então você vê que nessa tomografia, esse escurinho aqui é o líquido que tem dentro da cabeça. Esse é um corte que a gente fez, que é ao longo da testa, né? Essa tomografia. E aqui é a pessoa com hidrocefalia. Você vê que essa área escurinha está mal aumentada, significa que houve um acúmulo de líquido ali. Então, a causa da hidrocefalia ela é desconhecida, a gente não sabe porque que algumas pessoas têm e outras não. Acontece às vezes depois de uma meningite ou de um sangramento no cérebro, mas isso é mais raro. O mais comum é que seja de causa desconhecida. É muito mais comum em idosos. Então, geralmente é esse público que é submetido à punção lombar com o TAP teste. O tratamento da hidrocefalia envolve colocação de um dreno. O pessoal chama de um dreno ou de uma válvula, que é uma derivação ventrículo-peritoneal. Que é isso aqui, você coloca um tubinho que liga naquela área lá do cérebro que produz o líquido. Esse tubinho ele desce pelo pescoço, debaixo da pele, invisível. Nesse ponto pode-se colocar uma válvula para regular o quanto você tira desse líquido. E esse drenozinho ele vai para dentro da barriga, dentro do peritônio. Lá ele é absorvido. Então ele tira o excesso de líquido. Tá? Então é isso que o cirurgião está cogitando, ou o seu geriatra, ou o seu neurologista. Ele quer saber se tirar um pouquinho de líquido ajudaria a pessoa a andar melhor, a raciocinar melhor, ou controlar melhor a bexiga. Então, o TAP teste, que é também chamado teste de Miller-Fisher, é um exame que a gente usa para ajudar na tomada de decisão se colocar um dreno é uma boa ideia ou não. Então, a gente faz o teste, tirar líquido fez a pessoa melhor, então o médico, no caso que indicou o teste, pode ser que ele indique a colocação do dreno, da válvula, né? Então o teste ele simula o efeito da válvula, simula o efeito da derivação ventrículo-peritoneal. Os cirurgiões gostam desse teste porque ele te dá tipo um preview do que é que você pode esperar dessa cirurgia. É claro que você pode operar mesmo com teste negativo, mas o teste positivo dá uma segurança a mais para o cirurgião. Como é que funciona o teste? Antes da punção lombar, a gente atende a pessoa na clínica da memória, é feita uma avaliação cognitiva, nem todo paciente é submetido. Tem médico que gosta que eu faça a avaliação cognitiva, tem médico que diz que não faz diferença. A literatura, de maneira geral, fala que a avaliação cognitiva não faz muita diferença.
Antes da punção, nessa primeira parte, a gente faz um teste de marcha, a gente coloca a pessoa para andar ou 3 ou 10 metros, dependendo da capacidade da pessoa. Se a pessoa estiver bem, 10 metros. Se ela tiver com muita dificuldade, andar pelo menos 3 metros. A pessoa vai andar, pode ser com a ajuda de alguém, ela vai andar em tandem, que é um pezinho atrás do outro, vai andar normal também, e eu vou fazer um teste de equilíbrio. Então isso tudo é antes da punção lombar. Essa parte é feita na clínica da memória, tá? A segunda parte, que aí sim é feito a punção lombar. Esse procedimento ele é feito lá embaixo, no térreo, no Digestive Center. Como é hora marcada, geralmente tem 0 tempo de espera. A pessoa chega, a gente já faz o procedimento. Sou eu quem faço a punção lombar. E é aqui onde está a maior parte do drama, das dúvidas, né? Então a punção lombar ela pode ser feita com a pessoa deitada ou sentada. Agora, como eu tenho que medir a pressão desse líquido, eu tenho que deitar a pessoa. Então, às vezes eu faço a punção sentado e depois deito a pessoa. Pergunta é, e dói muito? Olha, isso é muito variável de pessoa para pessoa. Tem gente que você faz a punção fácil. Eu diria que em 20% das vezes a pessoa nem percebe nada. Doutor, já fez. Eu diria que em 60% a pessoa sente um pouquinho de desconforto. Em 20% dos casos, a pessoa reclama muito. Não é um exame doloroso, é feito uma anestesia no local, com xilocaína, que é a mesma anestesia que o dentista usa. E a agulha que a gente usa é uma agulha bem longa, que é essa agulha de hack tamanho 22, que tem a pontinha preta. Essa agulha é muito afiada e se você olhar aqui a ponta dela, você vê que ela tem vários ângulos. Isso ajuda a agulha a furar muito fácil. Então é uma agulha extremamente afiada. Então, quanto mais afiada, menos dor ela provoca. Mas é difícil dizer o quanto que a pessoa vai se queixar, porque essa coisa de dor é muito pessoal. Tem gente que faz exame de sangue e queixa muito do procedimento, tem gente que faz e não tem problema algum, né? Então é difícil dizer. Esse exame, ele não é recomendado que se faça com sedação, porque você, quando for medir a pressão, pode ser que a pressão dê muito baixa por causa do efeito da sedação. Então não é recomendado que se faça com sedação. Não é perigoso, a pessoa, mesmo que a pessoa se mexa, não há risco. A punção lombar é feita muito abaixo de onde termina a medula espinhal. É uma área vazia, onde se tem só alguns nervos passando, alguns nervos que vão para as pernas. Então, às vezes, ao colocar a agulha, a pessoa queixa que sentiu alguma coisa na perna, numa perna ou na outra. Isso não é um problema, não é uma complicação. Não existe essa coisa de ficar paralisado numa punção lombar. Essa agulha é a mesma que é usada para fazer uma hack, anestesia ou uma peridural. Então, quem já fez uma hack por outro motivo sabe o que esperar. É mais ou menos isso. E a principal complicação, que é vista mais em jovens, é uma dor de cabeça que aparece depois da punção lombar, que pode ser por um vazamento. Tá? Mas isso também é incomum e em idosos é bastante raro acontecer isso. Tá? Então é um procedimento relativamente indolor e rápido. Geralmente a gente consegue coletar a quantidade de líquido suficiente em menos de meia hora. A gente tira de 30 a 50 ml de líquido. Tem cirurgião que pede mais, que pede menos, mas o mínimo que a gente tira são 30 ml desse líquido que circula no sistema nervoso. Geralmente eu gosto de passar um pouquinho disso. Eu passo, vou para 35, 40. O efeito da retirada de líquido dura até 100 horas, mas isso é variável. Tem gente que dura 24 horas, 48 horas e tem casos incomuns que duram dias e semanas, o benefício da punção lombar. Isso quando aparece. Normalmente não é todo paciente que responde à retirada de líquido. Esse líquido é enviado para análise, ele pode ir para o laboratório aqui do complexo do hospital, ou a pedido do médico que solicitou o exame, pode ir para o laboratório que ele indicou. Tá? Esse líquido geralmente ele está normal. E se ele estiver alterado, a gente já descarta hidrocefalia de pressão normal e vai pensar em outras doenças. Tá? Mas a gente analisa porque a gente não gosta de jogar fora o material e tem que ser analisado mesmo. A terceira parte do exame é 2 horas depois da punção lombar, a gente coloca a pessoa para andar de novo. Ela anda a mesma distância que ela andou antes da punção lombar, para ver se ganhou velocidade, se o passo melhorou, se o equilíbrio melhorou. E no dia seguinte a gente testa de novo, só que dessa vez a gente testa a memória de novo e coloca o paciente para andar novamente os 3 ou os 10 metros, dependendo do que ela fez
antes da punção lombar. E a gente faz um relatório do que é que aconteceu, tá? Esse relatório está disponível geralmente até 2 dias depois da punção lombar. Eu faço uma versão digital e envio para o médico que pediu o exame, e eu imprimo um laudo e deixo aqui na clínica para a pessoa ter o laudo físico, tá? Recomendações antes da punção lombar do TAP teste. Suspender anticoagulantes, vai depender do tipo de anticoagulante. É bom perguntar para a atendente sobre, você fala qual anticoagulante você toma e ela vai te dizer quanto tempo você precisa suspender antes. A aspirina não precisa parar, nem clopidogrel, que não são anticoagulantes. 2 horas de jejum é o recomendado. A pessoa deve vir com a roupa folgada, de preferência, se for mulher, com roupa de 2 peças. Pode ser uma saia ou uma calça e uma camisa. Roupa folgada, tá? Evitar vestido de peça única, porque aí a gente vai ter que colocar um avental na pessoa. O calçado tem que ser o mesmo nos 2 dias do procedimento. A pessoa pode fazer o teste descalço, inclusive, mas se vier com calçado tem que ser o mesmo antes e o mesmo depois, que você pode alterar. Porque uma coisa é caminhar, por exemplo, de tênis e caminhar de salto, por exemplo. Depois da punção lombar, a pessoa precisa ficar 15 minutos em repouso e depois ela pode circular livremente, esperando o tempo de 2 horas para ser reavaliada, e pode comer alguma coisa se quiser, não precisa ficar em jejum depois do teste. E o repouso é relativo, a pessoa pode ter a sua vida rotina normal no dia da punção lombar. Eu só peço que evite, por exemplo, um esforço mais intenso, como academia, ou hidroginástica, ou pilates no dia. Ok? Então, se tiver mais alguma dúvida, você pode perguntar aos nossos atendentes. E eu espero que o vídeo tenha sido útil em esclarecer a natureza do TAP teste.